Vamos chegando para nossa live. Deixa eu adicionar aqui a Ju. E hoje tá bem legal. A gente vai falar sobre as frequências. Escala de emoções que foi feita por um doutor chamado David Hawkins. E o quanto que isso influencia e impacta na nossa vida. Olá, Oi, Ju. tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu não, para um pouquinho só que eu vou tentar. Você, eu tô te ouvindo, eu que não tô ouvindo no meu microfone. Era só um pouquinho. Eu acho que eu tenho a impressão que eu acho que não pegou pelo fone mesmo. Peraí. Vamos dar uma olhadinha, só ajustando o som, gente. E aí a gente já começa a conversar com vocês, trazer aqui o assunto que a gente bem legal sobre as frequências que a gente quer abordar com vocês hoje. E é um Pronto, agora sim. assunto de suma importância, porque fala sobre aquilo, sobre aquilo que está relacionado ao nós conseguir ou não o que a gente deseja na nossa vida. Como Sim, que está sendo a nossa vida, né? E como que tudo isso que acontece está relacionado ao nosso íntimo, ao nosso emocional, à nossa mente, à nossa postura. Então, tudo isso gera a nossa isso. frequência e como que a nossa frequência cria ou cocria a nossa realidade, aquilo que a gente está vivendo na nossa vida. Jus, eu vou deixar. Eu ia dizer vou pôr um sonzinho no fundo. Não sei se Você quer pôr? vai atrapalhar. Eu vou experimentar colocar uma música suave, que a frequência da música também, vou botar uma frequência legal, né? Você sabe Tá. que as músicas, né? Elas têm elas vibram também e elas podem nos trazer boas vibrações ou não, né? Baixas ou altas vibrações. Com certeza. Eu vou colocar uma musiquinha instrumental aqui. Pode falar, Ju. Não, eu só tô arrumando aqui para eu poder te ver. Tá. Tá boa a câmera? Sim, tá bem. Beleza, pronto. Vamos dar uns minutinhos pro pessoal chegar? Aham. E aí, eu vou pegar. Claudete, boa noite. Bem-vinda Boa aqui. noite, Claudete. Claudete, Eu- hoje o assunto vai fazer muito sentido e vai te trazer algumas respostas. Bem legal. Verdade. Vai, né? Vai fazer Vai. sentido. Ai, acabou a bateria do meu iluminador aqui. Acho que tem que baixar o som, né? Peraí. Vamos ver aqui. Como é que tá o som assim, Ju? Tá Atrapalha? bom. Não? Tá bom? Não, tá bom. Tá defumando? Tô defumando. Eita, nós. Tô tentando Que achar bom. alguma coisinha bonitinha. Que eu não quis me maquiar hoje. Um Eu só tô esperando o filtro. pessoal chegar um pouquinho mais. E aí a gente já vê isso. Ah, de Uhum. bolinhas, ó. Bolinhas é legal. Pra quem me conhece sabe que eu adoro coisas coloridas, luzes coloridas, né, pessoal? Sim, Ô, Fabi, a adoro. tua internet não tá legal. Eu tô vendo você toda quadriculada. Sério? Deixa eu ver. Eu vou fechar então um pouco a câmera aqui e vou ver com qual que eu tô conectada. Só um pouquinho. Tá. Bom, enquanto a Fabi vê, já coloquei bolinhas, coloquei tudo um pouquinho. Vamos ver o que acontece, né? Opa! Voltei. Tá Eu igual, não melhorou. tô na conexão 5G. Então, eu vou mudar a minha, que de repente pode estar pesado demais para nós duas, tá? Você acha que eu devo pegar um outro sinal? Não, eu vou pegar o meu, eu vou mudar o meu. Pronto. Vamos ver se melhora o teu.
Tá, Aí, vamos ver porque como é que fica. aí fica melhor o 5G do que o meu que eu tô aqui. O meu pega. Tá. Pronto. Claudete, consegue dizer pra gente aqui, ajuda nisso, como é que tá chegando a imagem aí, tá? Como é que... Vamos ver, perguntar para ela como é que ela vê daqui a pouco, Sim, se tá chegando bem lá. Boa noite, Júnior. boa Bem-vindo. noite. Noite. A Claudete está te respondendo porque para mim não aparece nada, nada, Ela nada, ainda nada. não respondeu. Daqui a pouco deve chegar a respostinha dela. Tá. Vamos ver. Daqui a pouco ela diz aí pra gente como é que tá chegando lá. Você tá bem, Júnior. Como que Ela tá dizendo que a minha eu imagem tô tá sem sem foco. isso? Pois é. O que eu posso fazer? Peraí. Você tá bem perto do roteador. Não sei o porquê. Bom, Será que eu vou tentar pôr em outra conexão? tenta pôr. Vou tentar. Já volto. Tá bem ruim mesmo. Pessoal, a Fabi tá tentando arrumar a conexão porque ela tá bem quadriculadinha para a gente poder ficar legalzinho com vocês. Hoje a gente vai falar sobre a escala Hawkins, que é uma escala que ele mostra a nossa vibração, que nós essa vibração. Vamos ver como é que fica. O Não Júnior tá tá dizendo legal. que eu tô com a imagem quadriculada. Eu mudei, fui para outra conexão. Mas acho que alguma coisa do teu é o teu. É alguma coisa no teu aparelho, porque tá bem quadriculado. Conseguiu melhor. Tá bem quadriculado. Vamos ver É se que você estabiliza daqui a pouco. é, Tá chovendo aqui também, sabe? Tem isso, tá? eu Tem isso. Mas coloquei vamos começar? eu botei na conexão na outra, na 3. Tá. E se eu sair do Wi-Fi, daí não pega nada. Não, não, nem pega. Vamos ver aqui. Bora lá. Então vamos começar? A minha conexão parece também ficou um pouquinho prejudicada, mas eu acho que vamos começar. Você começa, Fábio? Ou eu começo? Pronto, voltei. Me repete, Ju, que eu não consegui te escutar. Você começa Pode ser? ou eu começo? Pode ser. Eu começo, Então vai vou você. falar aqui a parte inicial. Isso. Então, pessoal, como a gente comentou lá no início, hoje a gente vai falar sobre uma escala de Hawking, que é um doutor que estudou as frequências dos humanos, né? E nessas escalas de frequência, ele criou essa tabela, né? Onde ela vai desde a mais baixa até a mais alta, né? Se conecta com cor, com emoção, emocional, como as pessoas se sentem. E aí vocês vão dizer assim, mas que frequência? Frequência em hertz. Por quê? Porque nós somos seres biomagnéticos, né? Nós temos um magnetismo, uma eletricidade também em nós, né? Quem aí já não tomou um choque? Então, nós temos a eletricidade que passa pela gente, a gente é um ser eletromagnético. Então, a gente Sim. vai falar sobre isso e sobre essa escala de vibração que existe, um estudo já desenvolvido. E compreendendo isso, a gente vai compreender um pouquinho mais sobre nós, sobre como isso influencia na nossa vida, tá bem? Então, assim, existem diferentes frequências relacionadas às nossas emoções e o nosso cérebro conecta-se a uma frequência por vez. Cada frequência vibracional tem uma característica e em todos os casos estamos sempre atraindo pessoas, situações,
eventos na nossa vida que estão em sintonia com a nossa própria frequência. Então, aquilo que eu estou vibrando, eu me conecto. A gente fala muito também, né? Eu atraio as coisas para minha vida. Vamos atrair coisas boas. Esse linguajar vem desse estudo, dessa compreensão que a gente já não existe na humanidade. Além disso, em se tratando de mediunidade, seres abaixo da frequência que estamos não conseguem nos alcançar. Então, outra coisa que a gente fala, vamos elevar a nossa frequência para que aconteçam coisas boas, para que o negativo fique longe da nossa vida. Então, e se tratando de pessoas sensíveis, isso também está relacionado. E nós temos o poder de tomar atitudes que influenciam a frequência em que a gente vai se manter. Então, a frequência está muito relacionada à nossa postura, aos nossos pensamentos e sentimentos. Continua aí, Ju. Oi, desculpa. É que caiu aqui, a internet tá ruim mesmo, tá? Tô tentando arrumar aqui. Eu tentei pegar a do meu... Fiz o do meu celular, pra você ter uma ideia. Agora eu voltei. Agora a tua imagem ficou... Para mim, pelo menos, a tua imagem agora está um pouco pipocada. Tá pipocado? Isso. Peraí. Então, vamos lá, vou voltar pro próximo. Pessoal, desculpa, mas é que a gente tá tentando acertar aqui uma internet que tá chovendo de novo aqui, como sempre, chove e aí fica uma porcaria. Eu tô tentando ver alguma coisa que fique melhor. Melhorou? Melhorou? Não. Aqui você estava boa, sua imagem estava boa. Por que você é a mesma, daquela? só que caiu. Ela caiu. Simplesmente ela caiu. Ela caiu e foi para outra. Tá. Então, assim, a escala Hawkins, tá? Mostra a graduação de frequência vibracional de acordo com os nossos sentimentos e emoções. David Hawkins fez esse mapa quântico eletromagnético na década de 90, a partir de fatores arbitrários e exponenciais. Ou seja, ele viu algumas partes da gente, né? Que a gente vibra alguns sentimentos que eram esporádicos, mas que uma grande maioria vibrava naquele campo, tá? Existem artigos falando que o cérebro naturalmente sintonia uma frequência por vez, como um rádio. Sabe quando a gente pega uma estação de rádio e a gente procura essa estação de rádio? Então, a frequência da escala de Hawkins é como se a gente nosso corpo procurasse essa estação de rádio, só que em energia, tá bom? E Thomas Edison também já falava sobre isso, tá? E é a nossa capacidade natural de emitir e captar ondas. Os dados são muito usados hoje no campo da física quântica e na espiritualidade, principalmente por conta das influências no nosso campo biocampo, que é uma área de estudo conhecida na ciência e na medicina, campo eletromagnético, energético e a lei da atração. Legal. Pessoal, tá audível para vocês aí? Como que está? A gente sabe que não está muito boa a conexão da internet. Vamos continuar? Então, vou continuar aqui. Qualquer coisa, por favor, comentem se não for se for ficar difícil de entender, tá? Se cortar a voz ou coisa assim. Então, o que é o campo quântico eletromagnético? Ele está relacionado com a energia e magnetismo existente no coração e no cérebro. Isso também existe um vasto estudo, né, que fala sobre o nosso ser emitir impulsos elétricos e o nosso coração emitir impulsos magnéticos. Então, o cérebro dá o input, a forma, a imagem, o modelo, né? Com certeza vocês também já passaram por exercícios que provocam vocês a se imaginar,
né, em alguma situação que vocês queiram alcançar, né? As projeções, a visualização do que você quer lá no futuro. Então, o cérebro faz isso, né? Você cria imagens, visualiza a imagem daquilo que você quer. O coração, a energia para preencher a forma do sentimento. O coração gera um campo elétrico 60 vezes maior que o cérebro e 5.000 vezes mais forte. Então, eu, além de me imaginar naquilo que eu quero para minha vida, eu me sinto para emitir, porque o coração gera o sentimento e ele tem essa conexão magnética, a atração. Então, o cérebro emite o input e o coração o magnetismo. Por isso, para co-criar a realidade, ou seja, direcionar o nosso destino, devemos pensar, sentir e agir congruentemente. Então, a gente precisa alinhar o pensamento, o sentimento e a ação, além de soltar, aceitar e receber, ou seja, confiar, deixar que as coisas fluam. Então, isso é muito importante quando a gente fala sobre conquistar as coisas na nossa vida, porque precisa estar em congruência. Porque não basta só eu pensar positivo, se eu não me sinto positivo. Então, vamos supor, eu só penso positivo, mas eu me sinto um desastre, eu me sinto um azarado, eu não sinto que eu mereça, eu me sinto um coitado. E aí não tem congruência. Então, as coisas não acontecem, não fluem. Então, a gente precisa praticar a harmonia nesses aspectos. Eu penso positivo, eu me sinto positivo, e aí que entra também, que funciona muito, a gratidão. Então, eu entro em fluxo de gratidão pelo aquilo que eu já tenho. Se eu só tenho um copo, mas eu quero 10, pelo menos eu vou vibrar gratidão, que é positivo, por esse um que eu tenho. Então, eu quero 10, eu penso que eu vou ter 10, mas eu vibro positivo porque eu já tenho um. Ou se eu não tivesse nenhum, eu tenho que conseguir vibrar como se aquilo já fosse realidade. E aí eu tenho as atitudes também em congruência. O que eu tenho que fazer para ter mais 10 copos na minha vida, né? Eu preciso ir aonde? Falar com quem? Ter qual postura? Trabalhar? Quais os movimentos que eu preciso ter para que isso aconteça na minha vida? Sim. E na escala da consciência de Hanks, né? Ele põe nos campos de energia as frequências vibracionais do corpo humano, que chega de 20 Hz a 1000 Hz, tá? a mais de 700 Hz. Então, ele começa com o vermelho, que é a cor da vergonha, da humilhação, da escassez, do desprezo. Aí ele vai do vermelho bem forte, ele vai para 30 Hz, que é um vermelho mais intenso, mas não tanto quanto da raiva, da vergonha, que é o da culpa, da gente se tornar vítima, da gente ofender, do infortúnio, da vingança. Aí vai subir para 50 Hz. Nos 50 Hz, ele clareia mais um pouquinho esse vermelho. Aí da apatia, a gente se põe de vítima também, se põe em desespero, a gente não tem esperança, tá? Não tem condensação, ou seja, nada para a gente flui, nada a gente consegue ver que a gente vai conseguir fazer. Aí a gente sobe para 75. 75 é um laranja mais forte, onde dá a tristeza, o sofrimento, o arrependimento, a tragédia, o desrespeito, a dor. Isso são energias que eles vibram, tá? Que vibram em nós. 100 Hz é o medo, ansiedade, punição, insegurança, fuga. Aí o amarelo mais claro, desejo, ambição, desapontamento, negação, materialismo. Quando a gente está em negação,
com certeza a gente está em 100 Hz, tá? E vibra, a gente sente todos esses sentimentos que eu estou falando para vocês. Então, 120 Hz, ele já vai, né, para o desejo, para a ambição, como eu falei, né, negação. Aí vai para o 150, que é um verde escuro, tá? Onde tem a raiva, o ódio, contrariação, que ficaria mais fácil para entender, né? O rancor e a frustração. 175 é um verde mais claro, né? Um verde folha, novinha, né? Ele vai do orgulho, do desprezo, da exigência, da indiferença e da arrogância. Quando a gente está com esses sentimentos, você pode ter certeza que a gente está com 175 Hz. Aí, nós começamos a melhorar na frequência de 200 Hz, que começa a nos dar coragem, dinamismo, afirmação, possibilidades e permissão. É onde a gente se permite aprender, onde a gente tem a coragem de tomar uma atitude, mas não é porque a gente está no 200 Hz que a gente já está bem, tá? Apesar dele já estar um pouquinho estabilizado, para a gente cair é 2 minutos. Aí a gente entra no 250 Hz, que é um azul índico, né? Aí vai a naturalidade, a verdade, o desapego, a satisfação e autorização. Ou seja, a gente começa a se sentir bem melhor com as nossas verdades. A gente começa a procurar as nossas verdades, né? Da 250, a gente vai para 310, que é a benevolência, o otimismo, a disposição, a esperança, a inspiração. Olha como a gente vai mudando a nossa energia conforme vai aumentando os hertz. Aí a gente vai para 350, onde a gente tem a nossa aceitação, a gente procura o perdão, a compreensão, a harmonia e a misericórdia. Do 350 a gente vai para 400 Hz. É onde a gente começa a ter a razão, a clareza, a contemplação e a sabedoria. Então a gente saiu de uma vergonha e já chegou numa razão. Então olha o quanto a gente elevou nessa escala. Aí a gente do 400 vai para 500. No 500 a gente tem o amor, a amorosidade, os dons, o serviço, a benfeitoria, a reverência, a intuição forte. Ou seja, os nossos dons, que seria a intuição, começa a ficar perfeito a partir do 500 Hz. Que aí a gente aceita tudo mais fácil. E tudo bem mais fácil. Aí de 500 vai para 540, onde a gente expressa mais a alegria, a serenidade, a completude e a unidade. Ou seja, todos somos um, né? Do 540 Hz, a gente vai para 600 Hz. É onde a gente está na maior paz com a gente está feliz, a gente transcendenta, a gente quer ir atrás de uma perfeição e do onipotente. E a gente chega a 700 Hz, que é uma iluminação extraordinária do eu sou, realização plena. E tem do 1000 Hz, que é a consciência máxima, né? Queria que todos nós conseguíssemos chegar no 1000 Hz, né? Que seria o ápice de todo mundo, ter esse grau na escala Hanks, né? Então, vocês viram que da vergonha, que é o grau o hertz mais baixo de vibração, a gente começa a subir, a gente consegue se elevar, tá? No campo vibracional, porque a gente usa uma escala, poxa, eu tô com vergonha, mas poxa, não queria isso, aí a gente começa a se sentir culpado.
Aí a gente sobe para a culpa, da culpa a gente sobe para a empatia, aí para a tristeza, para o medo. A gente sempre tem que se elevar. E a gente consegue se elevar. A gente consegue saber em que partes a gente está, porque é os nossos sentimentos. A escala de Hanks vibra o que a gente está sentindo. Pode falar, Fábio. Ok. Vocês viram aqui, né? Que ela tem todo esse crescimento e que a figura com as cores também que correspondem à vibração. Muito Noite, bem. Bia. Ai, it. Bati alguma coisa aqui quando eu fui pôr o celular no lugar. Muito bem. Aí eu lembrei agora, só para descontrair um pouquinho, Fale. nós estávamos vendo um seriado, não sei se é seriado, um youtuber, né? E aí caiu um negocinho do lado e eles mexem com lado espiritual. Ah, E aí sim. ele cara, fez um barulhinho assim, você sabia a gente correndo para um lado, correndo para o outro. Ele, não, eu não estou com medo. Eu lembrei disso agora. Ah, isso. Foi engraçado, né? Muito Muito, bem, pode falar. gente. Continuando, a gente quer destacar alguns pontos. Ali a Ju leu para vocês a tabela Hawking de toda ela, né? E aí a gente quer destacar alguns pontos interessantes, né? Analisando isso tudo. De amor, que é 500 Hz para cima, a gente está em expansão e a gente influencia positivamente os demais. É querendo ou não, tá? Por causa dessa vibração, você vai sim influenciar positivamente muitas pessoas. Com certeza. Muitas pessoas mesmo. Ah, mas eu só vou influenciar quem está do meu lado aqui, que mora comigo, ou os meus amigos? Não. Você influencia assim a nível cidade, a nível país, a nível planeta, conforme você está vibrando, tá? De medo, que é 100 Hz para baixo, a gente está em contração. Ou seja, observe como que o teu corpo também está. Se você costuma se perceber muito tenso e rígido, isso significa que por muitas vezes, a maior parte do tempo, você está com uma vibração baixa. A média da humanidade é 200 Hz, que é a coragem. E tanto que a Ju destacou também ali nesse ponto, né? Ele é considerado pelo Dr. Hawking um nível crítico. Por quê? Porque ao mesmo tempo, ele é o limiar. A partir do 200 para cima, você já começa a vibrar em expansão e você começa a se tornar uma pessoa mais atrativa. E essa atração por quê? Que você consegue realizar aquilo que você deseja. Já o 200 para baixo as energias de contração, onde você se torna uma pessoa não atrativa. Você faz muito esforço para conquistar as coisas. Então, esse é o ponto crítico que se diz, né? O 200. Então, o que a Ju falou, rapidinho você pode despencar, mas também você já está num ponto que, mantendo o seu esforço, você vai subir. Acima de 250, a gente está numa frequência de poder e nos aproxima mais da fonte. Pelo que vocês puderam perceber, né? Quanto mais você subir, mais você vai sendo atraído pelas energias acima. Porque, assim, as frequências altas também fazem um esforço para aqueles que estão abaixo subirem. Sim. Então, eles influenciam positivamente, como eu falei antes. Os que estão com frequência mais para cima, né? De 500. E você já começa a sentir essa atração, que é algo que começa a te ajudar positivamente, acima de 250. Com a energia acima de 250, nós atraímos relacionamentos harmoniosos, gerando neutralidade, desapego, satisfação e autorização. 200 e acima, estamos na área atrator forte, que se diz gerador de energia, canal de luz, que é o nível crítico.
Abaixo de 200, estamos no movimento de força. Gasta muita energia, drena e gera pouco resultado. A gente acaba tendo uma percepção como se estivesse perdendo o nosso tempo, perdendo algo na vida. É onde o ego predomina e também a gente chama de atrator fraco ou buraco negro. Então, se você percebe que você faz muito esforço na vida e parece que você não está conseguindo sair do lugar ou alcançar aquilo que você quer alcançar, já é um indício de que a sua vibração está 200 abaixo. Abaixo de 250, que é a neutralidade, existe o julgamento. Quando você passa o 250, você vai ver que essa questão de julgamento muda na sua vida. Tá? E o julgamento, gente, é algo que, né, já é um ensinamento bíblico, né? Não julgais. Então, aqui a gente começa a entender por que não julgar. Porque isso baixa a sua vibração, isso te conecta mais sobre aquilo que você está... Quando a gente está julgando, a gente está focando naquilo, dá foco, dá atenção para aquele assunto. E se a gente faz julgamento sobre atos, atitudes, ações, enfim, a gente acaba nos conectando a tudo aquilo. Então, por isso do não julgar, né? Ficar num campo de neutralidade. Pode continuar, Ju. A força é uma alavanca e ela é importante, mas não é fundamental. O que quer dizer isso? Que a gente pode ter uma força e alavancar, né? Que a nossa força nos alavanca, como eu te falei. A gente pode estar no 20 Hz da vergonha e chegar no 200 da verdade, né? E a gente consegue isso, às vezes, muito fácil, porque a gente não quer ficar com vergonha, então a gente vai para o medo, vai subir nas escalas. Então, a força, ela é importante, mas depende da gente, tá? Se a gente querer subir. Quanto mais baixa meu nível de consciência, minha frequência e o meu nível de influência nos outros... quanto mais baixa o meu nível de consciência, minha frequência menor é o meu nível de influência nos outros e na vida. Ou seja, se eu tô vibrando baixa, como que eu vou querer te levantar? Eu nunca consigo, se eu tô aqui, ó vida, ó tristeza, ó não sei o que, eu vou chegar pra Fabi, sobe mulher, não vou conseguir, porque a minha vibração não é essa de ânimo de, bora, coloca uma roupa, um batom e bora pra balada. Não vai ser, entendeu? Então assim, a nossa vibração tem que estar alta para que eu possa elevar a outra pessoa. É isso que ele está falando. Uma pessoa insegura e com medo não estimula nada. Se eu estou com medo de atravessar um rio e tem uma outra pessoa do meu lado, essa pessoa também está com medo, ela não vai atravessar o rio. Porque eu vou falar tanta coisa para ela, eu vou deixar ela desconfortável de passar o rio junto comigo. Eu vou dar medo a ela. Se eu tô com força, não vai, vamos lá, eu te seguro, você me segura. Se morrer, morre os dois juntos, né? Pode ser até triste de falar, nossa, morrer, morre os dois juntos. Mas você está incentivando. Então, a tua vibração é de esperança de que vamos junto. Eu não vou desistir de você. Aí a gente também tem a raiva. A raiva pode ser útil se usada em relação a sentimentos de baixa vibração, para te estimular a níveis mais elevados. Mas como isso, Ju? Se a gente está sem dinheiro, se a gente é cansado de ser enganado, usar a raiva para mudar isso e não para agredir o próximo é uma ajuda. Então, às vezes, a raiva que a gente sente pode ser um impulso para a gente não querer estar na raiva, né? E é isso que a gente estava querendo falar. O nível da frequencial da influência no nosso campo de energia, que atrai uma realidade na mesma sintonia que são as circunstâncias e as pessoas e os resultados, como o rádio, é aquilo. Você tem que procurar a sua frequência. Uma pessoa que vibra 300 Hz em boa vontade consegue neutralizar
90 mil pessoas que estão vibrando em 150 Hz, que estão com raiva. Ou seja, se eu estou numa vibração de 300 Hz, que é a minha boa vontade, eu vou influenciar com o meu desejo, com a minha vontade, quem está vibrando mais baixo do que eu. Ou seja, eu vou conseguir elevar ela. Uma pessoa que vibra na razão, que é 400 Hz, consegue impactar 400 mil pessoas, em média, que estão vibrando entre o medo e o desejo e a raiva. Ou seja, que estão vibrando entre 100 e 150. Quanto maior eu esteja vibrando, eu trabalho nas outras casas menores de vibração. Ou seja, se eu estou vibrando bem forte, eu consigo tirar desde os 20 Hz até, aqui é 400, até aos 350 eu consigo elevar alguém. Então, tá vendo como uma pessoa que está com uma energia boa, ela consegue também ajudar quem não está bem? É uma alavanca, é uma alavanca. Mas se a pessoa quer se ajudar, e a pessoa que tem energia muito boa está te ajudando também, e você quer se ajudar, você sobe muito mais rápido. Pode falar, Fábio. Uhum. Aqui também a gente lembra de quando as pessoas se reúnem em orações em grupo, se reúnem para fazer meditações pela paz, né, em grupo. Então, a gente começa a compreender como que isso funciona, né? Tem esse estudo, essa compreensão maior, que sim, que muitas pessoas unidas, juntas, com a mesma intenção, vibrando, né, o sentimento de paz, de amor, de harmonia, vai sim influenciar, essa esfera vai influenciar um grande volume de pessoas. Com Por isso certeza. que existem essas práticas, porque sim, elas funcionam. Quanto mais a gente tiver esse tipo de prática, vai ser melhor como um todo, para a humanidade como um todo, né? Os seres que mais provocaram melhorias no planeta, eles estavam em frequências acima do amor, acima de 500 Hz. Então, grandes nomes, né? Vamos falar Jesus Cristo, Buda, Sim. Dalai Lama, Siddhartha Gautama, enfim, Chico. essas pessoas que... Isso, Chico Xavier, um exemplo dos brasileiros, muito bom, Ju. Sim. Todas essas pessoas que geraram um grande impacto na humanidade estavam vibrando acima dos 500 Hz. Quando você está acima da aceitação, que é 350, as pessoas vão querer estar mais perto de você porque se sentem bem ao seu lado. Abaixo de 200, são conhecidas como os vampiros. O seu campo é tão contraído que você pode se sentir drenado. Essas pessoas abaixo de 200 Hz, elas têm uma percepção de solidão. Então aqui eu quero chamar a atenção. Se você é uma pessoa que com frequência se sente sozinho na vida, a sua vibração está menos de 200. E quando a nossa vibração ela está menor, é muito fácil, a gente se tornar uma pessoa que tira a energia dos outros. Por quê? Porque a gente está em contração. E na contração, a gente perde muita energia. E quando se eu estou perdendo, é claro que eu vou querer mais, né, para me suprir. É como se, assim, eu perdesse muita comida na minha sacolinha de viagem, quando que eu estou nessa vibração. E se eu estou perdendo a comida que eu tinha na minha sacolinha, eu não vou querer procurar mais comida, querer mais. Então, e se falando no aspecto energético, essas pessoas se tornam aquelas pessoas mais pesadas de estar junto, né? Elas têm uma energia que te cansa, né? Ficar do lado delas pode te cansar muito. E põe muito nisso, né? Uhum. Então, sentir que está bem acompanhado, que está conectado ao todo, a algo a mais, você provavelmente está em altas frequências. Então, esse sentimento de que você nunca está sozinho, que sempre há algo olhando por você. Você sente que existe algo maior, que além do que o teu olho físico pode ver, isso significa que você está numa frequência alta. O nível de coragem. Peraí que eu perdi. O nível de coragem, que é 200 Hz, é o nível da mudança,
de chave, quando você passa a olhar mais para fora de si, alinhar-se com a verdade e a entender a sua responsabilidade, que é algo que muitas vezes a gente fica caindo em culpa, em vez de pensar, substituir esse sentimento de culpa por, poxa, é responsabilidade. Me dá aqui que esse problema é meu e eu vou resolver ele. Em vez de ficar tipo, ó vida, ó azar, por que isso aconteceu comigo? Ai, Deus está me castigando, né? Então, olha como que muda a percepção, o vocabulário da pessoa, conforme a vibração, o estado vibracional dela. Se vocês lembrarem das lives antigas, a gente falou, a boca da gente, ela tanto edifica como ela destrói. É o que a Fábio acabou de falar, né, Fábio? Isso. É um começo de um despertar espiritual, primeiro nível de força real, a partir dos 200 Hz, tá bom? Por exemplo, quando você acorda e começa a ver uma luz no fim do túnel e uma perspectiva mais otimista de poder melhorar o seu próprio futuro. Quando você está ali nesse ponto crítico, que é os 200. Sabe? Então, a gente começa, na escala de Hawkins, a gente começa a aceitar no 350, né, Hertz, que é o nível da aceitação e da compreensão. Há um entendimento de haver algo maior, ou seja, a gente sabe que tem alguma coisa maior e a gente está querendo buscar esse propósito maior, que não são só bens materiais, tá? Você acorda mais positivo, proativo, positivo, você quer fazer alguma coisa, você entende que é co-criador e deixa de ser egoísta, entendeu? Começa a aceitar suas responsabilidades, quer fazer algo de bom, quer extravasar, ser competente em algo para ajudar as pessoas. Você define e alcança suas metas, começa a ver que o quebra-cabeça tem um final, né? Entende as peças. Se você entende muito as coisas, se você não entende muito as coisas ainda na sua vida, sua vibração ela está abaixo de 350. Se você já está falando, putz, olha, podia ter melhorado nisso, posso melhorar naquilo, você com certeza já está em 350 Hz, porque você já está na sua aceitação. Aí a gente tem, se a gente conseguir chegar na frequência de 500 Hz, que é o amor, né? A gente consegue a driblar o ego, tá? Eu não tenho mais. Se alguém chegar para mim e falar assim, nossa, seu loiro, teu cabelo é lindo. É lindo mesmo, né? Eu gostei. É um ego. Se alguém chegar para mim, nossa, seu loiro é legal. Ah, legal. Sabe? Tanto faz como tanto fez. Você não tem esse ego. Você pode ter certeza que você está no caminho da tua perfeição. Porque é um nível que poucas pessoas alcançaram e alcançam e se mantém. Porque às vezes você até chega lá, mas não fica muito tempo no pódio. É um amor incondicional, que não espera nada em troca. É como o amor de mãe em relação a um filho. A mãe, ela se joga na frente de um carro, ela se joga na frente de um tiro, ela deixa de comer, ela tira da própria boca dela para dar para a criança. Ela tem esse amor incondicional pelo filho. Queria que todos nós chegássemos a esse amor, mas para um todo, não só para o meu filho, só para quem faz parte de mim, né? O amor é uma frequência que 1 em cada 200 pessoas alcançam. Isso em toda a vida, gente. Não é, eu fiz hoje e amanhã, depois da manhã, quem sabe? Não. É 1 a cada 200 pessoas em toda a sua vida, tá? Há conhecimentos permanentes da sua ligação com tudo. Pense mais nos outros do que em si mesmo.
que as suas habilidades devem ser usadas em prol da humanidade, e é onde você realiza o seu propósito. Começa a ser guiado por uma força maior que você, sabe? Essa força é bem maior do que você. Quando eu falo por mim, quando eu ajudo o próximo, eu me sinto tão bem. Quando eu consigo tirar uma mulher de uma agressão de um casamento, é uma mulher que largou a vida, largou tudo, sabe? Se destruiu como pessoa, um rapaz que se destruiu como uma pessoa, largou tudo por causa de droga, de alguma coisa, e eu consigo tirar. Vocês não sabem como é uma satisfação. Podem me chamar de boba, de que eu deveria desistir, porque é difícil. Sabe que é o que você falar com a pessoa de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, de hora em hora, dia após dia, e você ficar 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas você conseguir tirar a pessoa daquilo, é muito gratificante. Então, é isso, é você não pensar em você, é pensar no próximo, tá? E essa entrega total a Deus é um verdadeiro desapego, sabe? Que a humanidade poderia fazer. É onde você se realiza o teu propósito. Sabe? É você ver que você conseguiu fazer uma diferença. Você não é mais uma gotinha de água no mar. Não. Você fez a diferença. É uma gotinha a mais num copo. É uma gotinha a mais num frasco de remédio. Porque uma gotinha a mais num frasco de remédio faz a diferença para o doente. Né? É muito forte, muito, muito legal. Você começa a ser guiado por uma força maior que você, que te eleva para os melhores caminhos, tá? Existe uma entrega total a Deus e o verdadeiro desapego. Né? Isso eu já li de novo. A intuição se torna extremamente forte. Ou seja, a gente já tem uma intuição quando a gente está num nível legal. Quando a gente está com 500 Hz, 540 Hz, né? Essa vibração da gente sentir as coisas que, não vai por aquele caminho porque pode dar errado, pode acontecer alguma coisa, cuidado com aquela pessoa, vira aquela rua, são toques que você começa a ter, ou seja, você começa a ter a sua intuição muito mais aflorada. E isso você só consegue com hertz elevado. Juntamente com a frequência da alegria, e é chamada de frequência da cura, dos milagres. Há casos que, desculpa, pausaram patologista quando as pessoas alcançaram, ou seja, a pessoa curou e não sabe do que. Mas por quê? O hertz dela estava tão alto com a alegria e com vibração na energia que ela se fez a autocura. Papai do céu também ajudou, mas ela ajudou também com ela vibrando essa energia dentro dela, né, Fábio? Porque quando você está com essa energia, você não quer só ficar na cama, você quer lutar, você quer viver, você quer mostrar que você vai fazer diferença no mundo e para alguém, tá? E para sair da culpa e ir para o amor, se perdoar, sabe? Se perdoa de tudo que você está fazendo. Então, se você está na culpa, me perdoe, eu quero ir para o próximo passo. Então, o que vem depois do perdão? O que vem depois e depois e depois? É uma corrente, sabe? É uma escadinha. Um degrau por vez, mas sempre pensando em alcançar alguma coisa melhor, tá? E para sair da culpa e ir para o amor, a gente tem que se perdoar. Pensa com carinho o que você fez no passado e o que você poderia fazer para melhorar. É a melhor coisa que você pode fazer. A gente quando conversa eu e a Fábio, a gente viaja, né? Por que a gente está passando isso? Por que acontece isso? Eu falo para a Fábio, a tal da empatia, né? A gente se colocar no lugar da pessoa. Então, eu falei uma coisa para a Fábio que eu acredito. O ser humano ele não consegue se colocar na dor da pessoa. A pessoa só se coloca no lugar da dor, da culpa,
quando a gente passa. E deveria ser diferente, sabe? É a mesma coisa quando um pai fala para um filho, filho, não faz isso, eu já passei por isso. Vai dar errado, lá na frente você vai quebrar a cara. E o filho fala, você não serve de nada, você já está velho ou velha. Ah, para, você é chato. Não, a gente passou. E, infelizmente, o mundo é redondinho. O que ele passou, o que você passou, seu filho vai passar também. Só que ele não aceita. Então, tenham mais empatia, se ponham no lugar. Ah, mas eu nunca perdi um filho. Mas se eu perdesse um filho, qual seria a dor? Ah, mas eu nunca passei por isso. Tá, mas se eu passasse, se eu tirasse, se acontecesse comigo, se ponha no lugar. É a famosa empatia. E se você se colocar no lugar, com certeza você não vai querer estar naquele lugar ruim. Você vai querer almejar a sair. Pode falar, Fábio. Muito bom. Vibrando na alegria. A felicidade penetrante, inabalável. Não é só um sorriso, né? Não é só sorrir. Você está bem consigo mesmo. É uma alegria que ela está aqui internamente. Você se sente em paz mesmo com as críticas das outras pessoas. Geralmente, quando a pessoa ela está bem, ela tem uma feição no rosto, ou até mesmo nos lábios, ela expressa um leve sorriso, sabe? O tempo todo. Isso também fala nos livros de sucesso, sabe? As pessoas de sucesso, o que eles perceberam, né? São pessoas que geralmente caminham olhando para frente e com uma expressão, um leve sorriso no rosto. Então é porque elas estão com essa felicidade interna, realmente de fato, não é só um sorriso externo. É o início do desapego com a vida, de reconhecer como é o mundo e a fazer piadas com ele. Sai do estado de identificação com os pensamentos, com o mundo material e dá o verdadeiro salto quântico. Até porque se a gente se é arrastado pelos pensamentos, a gente despenca muito fácil. Precisamos lembrar que pensamento é só pensamento. Ele só vai se tornar real se você passar a acreditar nele e repetir eles como se fosse uma fé nele. Então, aí você torna ele real para você. Você sabe quem você é, tem uma profunda identificação de quem é você. Você se sente incrível próximo de pessoas que estão em 540 Hz, que é a vibração da alegria. A vida é totalmente guiada pela intuição e sincronicidade. As coisas começam a acontecer por meio de significado, não existe mais a necessidade de declarar metas ou planos detalhados, pois a expansão da consciência permite que você opere sobre um nível muito mais elevado, similar aos sentimentos das crianças quando elas nascem. As crianças simplesmente fluem, né? Estão entregues ali àquela circunstância, aquelas pessoas que estão recebendo elas. Mas, Fábio, como que a gente consegue medir a frequência vibracional? Então, a gente está falando muito em números, né? E como que vocês poderiam saber em que frequência que vocês estão? Uma forma é vocês estudarem as características de cada nível, né? Existem muitos materiais na internet, se vocês procurarem. E existem livros também detalhando tudo isso, essa escala de consciência de Hawking. Então, uma vez que você lê, se informa, entende, você pode tentar começar a identificar qual que é o teu estado. Começar a perceber quais são as suas emoções e ir começando a perceber em que nível que você está, em que escala você está. Outra forma é medir com o pêndulo da radiestesia, né? Então, para quem trabalha com o pêndulo ou sabe, né? Tem um pêndulo para uso particular na sua casa, né? Já estudou um pouco, já entende como funciona, pode medir com um pêndulo. Então, você usa um gráfico onde vai aparecer todas as escalas do 20 ao 1000 e aí você pede para o seu pêndulo. Ou ainda com o pêndulo humano, porque o nosso corpo também pode servir como pêndulo. A Ju está mostrando aí uns exemplos de pêndulos. Esse é um pêndulo de pedra natural. Então, quem sabe usar o pêndulo pode medir. Se vocês não
sabem usar pêndulo, vocês não têm pêndulo, não sabem como o pêndulo humano funciona, vocês podem também pedir ajuda para um profissional que sabe fazer isso. A gente, por exemplo, trabalha com isso, a gente também sabe medir, a gente tem todos os gráficos que falam das emoções, temos gráficos também para medir o que a pessoa precisa, né? Mas e daí? Tá, agora eu sei que eu tô em 100 Hz e é medo. O que eu posso fazer? Né? Então a gente também consegue instruir essa pessoa, olha, vai ser legal você seguir por esse caminho, você ter determinadas práticas, você consumir determinados alimentos, determinados chás, determinados banhos, cristais. Então a gente daí vai te dar uma gama de coisas que você pode fazer para ir mudando essa sua frequência. E assim, é fácil mudar a frequência? Não. Mas vale a pena? Muito. Porque se você não fizer nada, você vai continuar nessa frequência pro resto da sua vida. Ah, mas eu tô sofrendo nesse lugar. Vai sofrer por mais tempo. Então, eu diria assim, por quanto tempo você quer sofrer? Eu ia falar assim, você está sofrendo porque você quer, né? Isso. Então, essa tomada de consciência, que o quanto a gente é responsável e a gente pode fazer um movimento. Então, e nesse sentido, às vezes depende da nossa vibração, a gente não consegue sozinho. Por isso que existem os profissionais da saúde, da mente, do corpo, terapeutas, psicólogos, psiquiatras e tudo mais, né? Sim. Já está muito distante, gente, de achar que procurar esse tipo de profissional é só para louco. Não, porque aqui a gente está falando sobre a frequência da sua vida, sobre o estado que você vibra e sobre o que está acontecendo na tua vida, se está te deixando satisfeito ou não. Se você está insatisfeito, essa linha de profissionais são profissionais que estudaram sobre as emoções do ser humano. E como é que você faz para se desenvolver e ele te ajuda a te instruir. Olha, faça assim, vá por esse caminho. Exato. Então, aqui a gente tem um paradigma, né, de dizer que terapia é para maluco. Não. São para pessoas que tomaram consciência, querem ser responsáveis e que tomar a rédea da sua vida. Sim. E a conclusão que a gente tira de tudo isso, quer fazer esse fechamento, Ju? Não, pode fechar, Fábio. Pode fechar. Então, basicamente, nós precisamos nos manter em alta vibração, em alto astral, para que a gente viva bem. Realizemos os nossos desejos e com mais facilidade e para que a gente se mantenha em equilíbrio. Quem hoje não aumenta estar com bem-estar, se sentir bem, se sentir em paz, se sentir de fato alegre e feliz, independente do que você tem materialmente ou de quanto dinheiro você tem na sua conta. Quem aí não almeja isso, né? Afinal, todo mundo, né? As vibrações mais baixas, de baixo astral, nós podemos mais facilmente ser mal influenciados por pessoas, situações, seres que estão nessa mesma sintonia. Então saiba aqui que se você se sente facilmente influenciado, manipulado por pensamentos, por o que o outro diz ou pelo que o outro pensa, a sua vibração está baixa sim. Porque se você se conhecesse mais e tivesse mais consciência de si, sobre suas emoções e tivesse maior percepção sobre como tudo isso funciona, a sua frequência estaria maior. Lembra lá que a gente falou? Você já está num outro estado onde você sabe que você está conectado a algo maior, você confia, você tem intuição, você flui de outra maneira. E aí você não é facilmente influenciado. Então, se você se percebe com frequência sendo influenciados ou muito preocupados com a opinião do outro, a sua frequência está baixa. Saiba que você pode sim mudar isso. Basta você querer e fazer uma escolha e ir atrás disso. Então, assim, e querer é poder, meninas. A gente trouxe aqui as referências disso, mas se vocês forem também fazerem um estudo de vocês e para vocês tirarem as próprias conclusões, vocês vão encontrar muito material, muito artigo, muito livro.
estudos, né, que mostram, né, como que eles pesquisaram, então tudo isso existe, né, para ir esmiuçando, mas a gente aqui quis trazer realmente o conteúdo que importa, né, do que dizer como que eles chegaram à conclusão disso tudo, né? Então isso é Sim. algo que vocês podem sim explorar com mais profundidade aí no tempo de vocês para ir Você entender saber, para vocês se querer entenderem onde vocês estão, né, Fábio? isso, E tá bem? hoje nosso estudo foi sobre a tabela de Hawkins, para a gente saber a nossa parte vibracional, porque a gente vai mudando, vai mudando. E hoje eu não vou fazer leitura, tá? Mas hoje eu vou dar um ensinamento para vocês. A Fabi não tá nem sabendo disso. Eu vou falar assim no pulinho. Adoro Alguém sabe surpresas. alguém sabe quais os significados dos animais em casa que aparecem? Alguém tem ideia? Se alguém tiver Tipo, por ideia, exemplo, se um passarinho entrou na minha aranha janela, também, mas uma aranha, barata, coisas assim. os insetos, assim, E- tem tipo insetos na casa. Isso. É. Alguns E- eu já ouvi, não sei todos. Então, eu vou falar alguns. Aí, Tá. nas lives, um dia a gente faz mais lista, um dia menos. Mas hoje eu vou falar de 5. Se a tua casa está ficando cheia de aranhas, a sua casa e sua vida está precisando de organização. Arrume suas gavetas e seus pensamentos. Aí, aquelas temidas baratinhas ou baratas, você está permitindo a invasão de pessoas na sua casa e na sua vida. Coloque limites nas pessoas, principalmente em parentes. Formigas, dedique-se mais à sua vida, sua autoproteção e ao seu lar. Cuidado com a inveja e o olho gordo. Aquelas terríveis mosquinhas, ou moscas, mosquitinhos, pensamentos muito negativos. Vocês devem estar numa baixa vibração de pensamentos. Borboleta, uma mudança importante pode estar prestes a ocorrer na sua vida. Então, se vocês estão vendo muito desses bichinhos, aprendam a lidar e a melhorar. Porque tudo na nossa vida tem alguma coisa, tá? Tudo, 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 tudo. Quando aparece mofo na nossa parede, você pode ter certeza que, como a gente já explicou, é influência espiritual, forças negativas. E além do mofo não ser bom para nossa saúde, ele está mostrando que ali tem forças negativas. Então a gente tem que tirar e vai ter que limpar, tá? É muito. Então, cara, é bem interessante mesmo, porque a gente aparece na nossa casa, nossos pais falavam, né? Apareceu formiga, é mudança. E não é mudança, né? A formiga é para a gente tomar cuidado com a nossa vida, né? E com a nossa autoproteção da nossa casa. Meninas e Super meninos, interessante você trazer isso, porque eu vejo que isso se comunica muito com a questão da frequência que nós estava falando agora, exatamente. né? Por isso que eu resolvi dar. Porque é quando você fala, né? Olha, organiza seus pensamentos, dá limite para as pessoas na sua vida, são ações, pensamentos, sentimentos que não estão organizados, não tão legais, né? E Sim, isso são aqueles aspectos que geram, formatam a nossa frequência vibracional. Muito, muito interessante. E você muito. vê, né? A gente pode perceber também todas essas esferas do que está acontecendo dentro de casa, considerando inclusive animais que entram e estão frequentando a nossa casa com tanta frequência. É uma Verdade, mensagem, cara. né? Uma mensagem Verdade, que cara. chega Toma através cuidado. desses animais para a gente, que é para a gente dar uma olhadinha como que está algum aspecto aí para a gente mudar. Então, pessoal, a gente hoje tem o nosso horário. Foi um prazer falar com vocês hoje dessa aula. E eu vou terminar com um livrinho momento de sabedoria, tá? Vamos lá. Ótimo. Procure compreender o próximo.
Não magoe aqueles que o beneficiaram. Procure compreender as palavras e ações dos outros, especialmente se o amam. Não fira a sensibilidade alheia, porque você sabe como sofre quando fazem isso com você, que é o que eu falei, né? Não faça aos outros o que você não quer que façam com vocês. Como dói ouvir palavras duras de ingratidão proferidas pelos lábios da pessoa a quem amamos. Não faça isso. Procure compreender os outros. Também, olha como tudo fica conectado, né? Eu acabei de abrir Minutos de Sabedoria. E ele veio exatamente com o tema da nossa live. Meninas, obrigada por vocês estarem na nossa live. A gente ama vocês também, Cássia. Cá, um beijo no coração, te amo, tô morrendo de saudade. Velânia, a Velânia, a Bia, a Vilar, que é uma irmã de coração que eu admiro e amo muito também, o Júnior. Eu agradeço vocês de coração por vocês estarem com a gente, tirarem um momentinho do tempinho da noite, que às vezes muita gente trabalha o dia inteiro, chega cansado, é o único momento que tem para cuidar da casa, cuidar dos filhos, fazer uma janta. Mas muito obrigada pelo carinho. Vocês nos dão força de estar aqui toda terça e quinta-feira. E Papai do Céu ama muito vocês, todos vocês que estão aqui e que ou os que vão entrar e ver essa live, pode ter certeza que Deus tem um propósito na vida de vocês. Vocês não estão aqui em vão, vocês não estão na Terra em vão. Cada um tem um pedacinho especial para fazer, né? Então, assim, muita luz, muita vibração para vocês e que essa semana, que a gente vai se ver quinta-feira, mas até a quinta, só vibre coisas positivas, amor, gratidão, sabedoria, compreensão, espiritualidade, tudo de bom para vocês. Isso eu peço de coração. Também quero agradecer a presença de vocês, esse amor que vocês emanam pra gente, emanando daqui para vocês também. Amo vocês, obrigado pela presença de vocês, que esse é o nosso maior tesouro atualmente, né? Nosso tempo. E eu quero deixar uma provocação para vocês compartilharem. Então, daqui a pouco, eu não ficou na minha mente todo o assunto, mas assim, com certeza, 1, 2, 3 tópicos foram que chamou a atenção. Compartilha com alguém, né? Compartilha esse, eu escutei tal coisa, eu aprendi tal coisa. Conta para alguém, porque com certeza esse disseminar desse conhecimento é o que gera bons frutos. Então, aumenta essa corrente do bem. Que muitas vezes a gente diz, nossa, como o mundo está maldoso, está faltando coisas boas nesse mundo. Sim, porque às vezes os que são os bons não estão fazendo o movimento que precisam fazer. Não estão abrindo a boca e falando e compartilhando coisas boas. Então, que a gente possa fazer isso, compartilhar daquilo que a gente aprendeu hoje com mais uma pessoa, com mais 2 pessoas. Tá bom? Assim a gente vai aumentando essa corrente do bem, esse conhecimento do bem. Um beijão, fiquem com Deus e até quinta. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.